dificuldade para começar a conciliar o sono. Eles têm muita dificuldade. A agenda continua na mente, eles ficam pensando o que vai fazer no dia seguinte, o que deixou de fazer naquele dia. Você vê outras características da insônia, além desta preocupação inicial, porque vira um círculo vicioso, né? O paciente não consegue, vamos dizer, conciliar o sono, ele sabe que no dia seguinte ele tem que levantar cedo, que ele tem lá as ocupações que vão surgir, e, ao mesmo tempo, ele fica forçando o sono que não vem. Você tem uma experiência com isto. Exatamente. Esse é um cenário dos mais clássicos da insônia. Mas insônia é um quadro tão vasto, complexo, né? E tão vasto, e tão heterogêneo, que dá para dizer que cada um tem a sua. Né? Uma insônia de estimação para cada um. Isso. Tudo bem que existem alguns pontos em comum, né, que dariam para ser aplicados em todos os casos, né? Mas, para a gente tratar a insônia, abordar a insônia, a gente tem que entender a história de vida de cada um. Basicamente, uma consulta de insônia é quase uma terapia, né? Porque a gente tem que realmente adentrar aspectos muito da vida íntima da pessoa, né? Questões psiquiátricas, questões de rotina, né? Do dia a dia daquela pessoa, junto com a família, junto com outras pessoas. Mas, assim, para sermos mais objetivos aqui, primeiro a gente tem que lembrar que insônia, né? Ele pode ser entendido tanto como um sintoma, que é a mera dificuldade para dormir, seja por qualquer motivo, seja que motivo for. Tá? E existe o transtorno de insônia, tá? Que é aquela insônia já bem estabelecida, crônica. Né? Que é o que aquela classificação internacional do transtorno do sono enfatiza. Tá? Então, assim, uma pessoa pode chegar no consultório, né, e se queixar de que não está conseguindo dormir. Né? E é interessante até caracterizar, né, se é uma insônia inicial, uma dificuldade para começar a dormir, ou se é uma insônia de manutenção, né? Uma pessoa tem uma dificuldade de manter o sono durante a noite, ou se ela acorda muito cedo, né? Muito antes do horário do que ela desejaria, um despertar precoce, que a gente chama. Muitas vezes as pessoas têm as três coisas, né? Uma mistura dessas premiadas, três coisas. Né? Às vezes tem um que predomina, né? Mas a pessoa com insônia, ela costuma ser, né? Ela tem, né? Acaba se queixando desses três momentos. Tá? Por exemplo, uma pessoa que tem uma apneia, né, ela vai ter despertares noturnos por conta da dificuldade de respirar, muitas vezes. Né? E ela vai chegar no consultório se referindo uma queixa de dificuldade para manter o sono. Tá? E a pessoa do lado vai dizer que ela ronca. Né? E ela vai dizer que é mentira. Não ronco. Quando é o caso de apneia. Né? Mas, então, primeiro a gente tem que tentar entender assim, se essa dificuldade para dormir ela vem decorrente de um outro fenômeno, de um outro sintoma, né? De um outro sinal, ou se essa dificuldade de dormir vem de dentro mesmo da pessoa, né? Uma coisa endógena. Né? A pessoa realmente é como se faltasse sono na cabeça dela. Né? E essa característica, né, que é o que define de uma forma mais precisa o transtorno de insônia. Né? É como se fosse uma dificuldade de dormir que vem de dentro da pessoa. Né? Você pode dizer que é uma insônia crônica? O transtorno de insônia, ela depende de uma cronicidade para ela existir. Né? Para ela se mostrar de uma forma mais plena, né? Ficar mais evidente. Então, qual é a história natural do transtorno de insônia, geralmente? Né? Existe até um modelo teórico, né, que a gente chama de modelo de Spielman, né, um psicólogo que acabou ficando famoso por conta desse modelo, que ajuda a explicar um pouco da história natural da insônia crônica. Ele coloca a insônia, né, o construto da insônia, ele divide em 3 P's, né, que indicam os fatores predisponentes, fatores que precipitantes, e fatores perpetuadores, né? Por isso que tem esse nome de 3 P's. O que seriam os fatores predisponentes, né, para um quadro de insônia crônica? Né? São fatores que não dependem muito da nossa vontade, não são tão modificáveis assim. A gente sabe que sexo feminino é muito associado à insônia, né? Então ele já tem uma certa predisposição. Sexo feminino é associado à insônia. Quer dizer, a insônia comete muito mais mulheres. Isso.
Isso. Historicamente, clinicamente. As mulheres têm uma facilidade maior para desenvolver insônia. Tá? Isso, bom, existe uma série de fatores que explicam isso, mas existe inclusive um fator que é evolutivo. Né? As mulheres têm esse, né, historicamente associado são alocadas a esse cuidado com os filhos, né? E os filhos choram à noite, precisam de algum cuidado a mais, então elas têm que acordar mais. Geralmente o cara não levanta para ver o menino, para ver o filho, quem vai é a mulher. Isso. Então tem um condicionamento histórico. Um movimento também diferente. Por conta disso, né? E que ajuda a explicar isso. Existem fatores genéticos também, tá? Que predispõem aquela pessoa a ter uma insônia, embora esses genes são ainda não tão bem identificáveis. Tá? E temos os fatores, então, precipitadores, e aí é o dia a dia. Né? E as pessoas já conseguem imaginar o que seria um fator precipitador. Né? É um estresse, é um assalto que a pessoa sofreu, um falecimento de alguém querido, uma prova, um vestibular, né? Perdeu o emprego, né? Enfim, traumas. Uma doença na família. Uma doença na família que faz aquela pessoa perder a noite por conta de preocupação, por motivos até justos. Claro. Veja, todo mundo tem direito a ter uma noite ruim de sono. Né? Ninguém dorme pleno de todos os dias. Né? A vida acontece, a vida tem suas intercorrências. Então, assim, as pessoas vão ter uma noite ruim de sono em algum momento. Tá? Mas não todos os dias, né? Não todas as noites. O que diferencia e o que chama a atenção é justamente a perpetuação desse padrão. E aí é onde entram os fatores perpetuadores, que aí é interessante destacar, porque muitas vezes é onde a gente tem que abordar. Né? É onde entra a parte comportamental. O que seria um fator perpetuador? É justamente a adoção por aquela pessoa que teve uma noite ruim de sono de comportamentos ou um começo de um pensamento que se perpetua também, que contamina a forma da pessoa pensar o sono e que vai servir de combustível para aquele padrão. Né? Dar exemplos acho que fica mais fácil de entender. Por exemplo, tem pessoas que começam a apelar para bebida, né? Para álcool. Seria uma fuga, talvez, ali. Para induzir o sono. Né? Sim. Relaxa, às vezes serve para se livrar daquela preocupação também que está perturbando, está dificultando o sono. Né? E aí ele percebe que faz efeito, né? Entre aspas, ele relaxa, né? Tem uma facilidade maior para dormir. No dia seguinte, ele pensa naquela noite, é só hoje, né? É só para poder dormir hoje, que eu estou muito cansado. No dia seguinte, ele lembra daquela noite anterior, que ele dormiu fácil e agora está difícil de novo. Tá? Vou tentar de novo, começar a beber de novo. Né? E aí eu posso trocar o álcool aqui por um remédio, né? Um hipnótico, que um vizinho está tomando, e o vizinho diz que dorme muito bem com aquele remédio, a pessoa, deixa eu tomar então, deixa eu experimentar. E percebe que é bom, entre aspas. É aquele negócio de médico louco, né? E nessa vai complicando muita coisa. Todo mundo tem um pouco, o vizinho tá tomando, deu certo. Mas existe uma coisa que é a individualidade terapêutica, né? Isso, para cada um. Exatamente. E aqui no Brasil é muito comum esse tipo de... automedicação, essa aí, né? De distribuição de medicação, né? Por isso que existem as comadres, os compadres, né? Quando discutem a respeito das suas noites mal dormidas, falam, não, mas eu tenho uma medicação maravilhosa. Eu coloco aquele segredinho na língua, em 5 minutos eu estou dormindo. Abrevia este sofrimento que você está se referindo. Isso. Porque é um sofrimento que lembra, né, Israel? E as pessoas são muito imediatistas, né? Eles querem a solução naquele momento. E veja, vamos dizer, lembra muito um quadro de toque, né? Um transtorno obsessivo-compulsivo. A pessoa entra num ritual que, se ele não toma o medicamento, ele não dorme. Perfeito. Vira nem é placebo, é uma medicação que funciona, que induz o sono, mas que cria um condicionamento que depois a pessoa não consegue se libertar dele. É uma dependência, né, doutor? Uma dependência grande. Justamente daí que vem esse nome, fator perpetuador, que ajuda a cronificar a insônia, né? A pessoa começa a se condicionar, né, como foi bem dito, aquilo ali, ele cria uma crença, né, disfuncional de que aquilo ali é o modo de o modus operandi, né, para aquela situação. E aí, ao longo prazo, a pessoa já está presa àquilo ali, né? Amarrada naquele padrão e não consegue mais dormir se não for daquela forma. Virou a dependência, né? Muitas vezes, a depender da medicação, acaba virando dependência química até, né? Inclusive. Química